Cara, então vou iniciar aqui, vou fazer uma pequena introdução, como eu convidei vocês. E aí Aham. depois vocês também fazem as considerações iniciais e aí a gente começa o nosso bate-papo. E aí nada de ninguém entrevista ninguém, né? Eu te faço algumas perguntas, que é curiosidade da galera aqui. Você também faz umas perguntas, que é curiosidade da nossa galera aqui. E aí a gente vai levando como um bate-papo, né? E então, Pronto. antes de mais nada, agradecer, porra, vocês, né? Toda a diretoria da TUF, toda a galera, todos os sócios, toda a torcida, a velha guarda, todo mundo, por terem aceitado esse convite aí para esse bate-papo. E vamos desenrolar legal, vamos bater uma ideia aí, vamos levar um pouco das histórias que nem vocês já fizeram outras lives com Aliada e a gente também. Então agora é a hora da gente levar um pouco daquelas coisas que muita gente não sabe, né, Bombado, né, Popó? Levar para a galera, né? Às vezes tem coisas, informação que fica centralizada entre a gente e a galera não tem acesso, então agora chegou a hora da gente levar isso aí para eles. Beleza, André. Tranquilo, irmão. Vamos lá, vamos Vamos lá. lá? De antemão, né? De antemão, agradecer a todos aí pela oportunidade, né? E vamos trocar esse papo, né? Um papo de amigo, né, cara? Um papo de Sim, irmão, né? Vamos sim, lá. exatamente. Vou começar, o Bombador, Popó, vou começar, como dizem aí quando a gente é meio redundante, né? Vou começar pelo começo, pelo início. Eu Pronto. acho, eu acho que é uma curiosidade aí da galera saber até como que começou tudo, né? Qual que foi o start aí da União, como que começou. Então vou contar algumas curiosidades e aí vocês completam também. É, a Dragões tem um padrinho aí para ter essa amizade aí muito forte com a TUF, que é o Gordo, da máfia. Isso. E o Gordo foi o que iniciou, já tinha alguns contatos, é óbvio, a gente tem um menino aqui, que é o Adriano, a gente chama ele de Falange, que ele já tinha muito contato com o Tucano, eu também falava com o Tucano, que o Tucano acho que vinha para São Paulo fazer compra aí de Muamba, e aí a gente conversava, mas nada institucional, né? Conversava com pessoa, e tem o Kiko, que era vice-presidente da torcida na época, que ele é parente de uns diretores. O menino já foi, não diretor, mas sempre atuante aí dentro da TUF, né? Então já tinha essa ligação também. Na verdade, era uns amigos meus lá da Messejana, o Fantasma, sabe? É uns Isso, caras líderes de bairro também. isso. Que são parentes do São Kiko, primos. do São Diego. primos. E o Gordo, um dia ia ter um clássico, eu me lembro como se fosse hoje, ia ter um clássico, Fortaleza e Ceará, e o Gordo me Isso. ligou, falou assim, vou subir, vou pro jogo, vou levar a bandeira da máfia e vou levar a bandeira da Dragões que tá aqui. Daí eu falei, mas como assim você vai levar a bandeira da Dragões? Eu não conversei nada com os caras, tinha que conversar, como é que... Não, André, eu vou levar a bandeira da Dragões e eu vou conversar com os caras, porque, tipo assim, a gente tem que ser uma coisa só. A TUF é muito forte, a gente tem várias amizades em comum e vocês não podem não ser amigo da TUF. Tem que estreitar isso, tem que levar isso mais a fundo. E foi isso que ele fez, mano. Aí eu não sabia, né, como é que ia ser a ideia, a recepção de vocês. Eu aqui em São Paulo, aí falei, vou acompanhar o jogo, né? Vou dar um jeito de ver um pay-per-view aí para ver o jogo, e a bandeira da Dragões estava lá, pendurada no parapeito. Ele tinha feito uma Lá da reunião com Mata Azul. vocês aí, trocado uma ideia. Então, o padrinho foi o saudoso Gordo da Máfia Azul, hoje falecido. Foi ele que foi, por muita gente, acho que talvez nem sabia, né, dessa história, e ele que foi o padrinho. Pela minha parte, né, cara? O LS parece que estava em Minas, né? E o Tucano, nessa época, como você falou, ia para as muambas dele, né? Fazer Isso. o adianto dele, e ele ia para São Paulo. E ele sempre andava com, se não me engano, era o Buda da Independente, né? E ele ia andar na saída da Independente, né? Sim. Por amigo, por amizade e tal. Aí depois ele, através do Buda, acho que ele foi para a saída da Dragões e te conheceu o Finato César, né? Sim, Saudoso conheceu. César também. E Aí, a questão do padrinho é o Gordo. O Gordo foi convidado pelo Eliésio. Nesse jogo, o Eliésio estava em Minas, né? E chamou o sim. Gordo. Aí o Gordo fez essa ponte aí com a Dragões aí, fez
essa amizade, essa aliança hoje, né, cara? Que para mim é uma aliança forte, né, cara? Não, agora que o Fortaleza, graças a Deus, está na Série A, e ano passado vocês já começaram a vir com mais frequência para cá, mesmo com essas punições, vocês vão perceber o quanto é forte, né? Porque às vezes a gente já sabia, né? Porque a gente sempre está indo aí para Fortaleza e tendo contato com vocês, mas agora vai ser um outro lado. Vocês virem para cá e ver o quanto é forte essa amizade. Aqui a gente fala, tem o Belo, né? Tem o Belo, tem o Neguinho, que a gente fala que eles não são nem da Dragões, pô, são Tuf Sampa. São os representantes. Como tem algumas referências, você pega o Bombado, eu não sei se você sabe, tem o Tibério que mora lá em Manaus, que é integrante de vocês. O Tibério foi um dos caras que levou a Dragões para Manaus. Um dos diretores da Dragões Manaus, entendeu? Foi o Tibério que levou e deu uma força para a galera lá. Para você ter ideia da relação, né, cara? Membro honorário da Dragões da Real. Não, Tibério, tem vários. Aí, e o que eu falo, cara, quando a gente percebe que a amizade institucional ela é mais forte, ela é forte, é quando você começa a ver o elo pessoal, né? Eu acho que a gente tem tanta amizade hoje que transpõe as nossas entidades. Eu pego o próprio, não só vocês, mas eu pego o meu irmão, Paulo de Castro, né? Paulo de Castro e o Gustavo, que são dois irmãos que eu tenho de a gente ter uma vida social, sabe? Não é torcida, não é arquibancada. A gente sai para tomar uma cerveja junto, a gente sai para já dormir na casa dele, outras pessoas já vieram aqui dormir. Então, tipo assim, quando você vê que a relação já é assim, cara, é que você vê que a parada é forte mesmo. Isso mesmo. E deixa eu fazer agora umas perguntinhas aí vocês já mandam a brasa. Como é que tá essa parada aí de pandemia? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo para os projetos sociais? Sei lá, o que você acha do futuro? De quem não ouvi? A pandemia, essa parada que tá tendo aí no campeonato. Cara, sobre a pandemia, cara, infelizmente, muita gente desacreditou da pandemia, né, cara? E isso, a gente está vendo agora, o pessoal tá começando a reparar, porque os números começaram a se transformar em nomes, né, cara? E Sim. Isso aí, o pessoal tá vendo que seu vizinho, seu primo, seu primo distante, um amigo do seu amigo, já tá, infelizmente, tá chegando, sabe, cara? E muita gente desacreditou disso, se mantendo na rua. A gente, como instituição, o dever a torcida não pode parar. E a gente está tomando medidas, né, para tentar ajudar a população, tentar ajudar os nossos membros que são mais carentes. A nossa torcida, acho que 90% dela é de periferia, a massa da TUF é na periferia, e é essa massa da TUF que está começando a ser atingida agora. E a gente está no trabalho forte aí, eu, diretor Felipe, da TUF aí na ação social, estão arrebentando aí. Os caras estão chegando no problema e tentando resolver, né? A gente é muito forte dizer que não está resolvendo o problema. A gente está tentando diminuir o problema de algumas pessoas, né? Sim. Mas está complicado, viu? Tá. E a situação é tão complicada que hoje está difícil você até emitir uma opinião, né, em relação a achar um equilíbrio ao fique em casa ou ao vá trabalhar, porque você emite opinião, os caras já te colocam como lado político, né? Que você está defendendo o governo, está defendendo o presidente, está defendendo o município, e quando na realidade a gente está tentando achar um equilíbrio de vida, né? Porque todos nós estamos preocupados com o vírus, todos nós, porque às vezes a gente, sei lá, por algum motivo pode ser assintomático, mas a gente tem as nossas famílias, as nossas pessoas que a gente não sabe como é que vai enfrentar isso. E em contrapartida tem isso aí que você falou, pô, a necessidade do trabalho, a necessidade de viver, e tá todo mundo preocupado. E aí a gente fica assim, pô, se a gente expor a nossa opinião, a galera acha que a gente está defendendo um ideal político. E não é, cara, a gente tá muito preocupado. A gente tem que se meter, cara, porque já está afetando, já chegou a gente sabia que ia chegar nas torcidas, e já tá ofendendo a nossa torcida. Alguns componentes já tiveram,
sabe? A gente está sentindo na pele já essa situação. Graças a Deus, ainda que a gente não tem ciência que nenhum componente da gente veio a participar daquela outra estatística, né, de mortes, né? Mas alguns já tiveram coronavírus e a gente tenta de todo jeito falar para eles se prevenirem e tal, manter isolamento. Eu aqui estou até próximo do Popó um pouco, certo? Mas a gente está tentando manter a quarentena e tal, ele na casa dele, com a família dele, eu na minha. A gente tenta tomar aquelas medidas de passar álcool em gel na mão, aquelas paradas para que a gente teve que se adaptar, né? É uma coisa difícil, mas a gente teve que se adaptar, né? Mas é isso aí, a gente está tentando fazer o máximo para entrar na cabeça do componente e ver que não é brincadeira, a galera ainda está aproveitando aí, tem muita gente aproveitando aí o tempo aí dessa quarentena e tá, em vez de estar de boa com a sua família, tá curtindo aí, tá tentando se pôr em risco, né? E o maior problema, a gente como instituição, não vou nem falar, você já dissecou aí mais ou menos de forma individual, mas a gente como instituição, a preocupação é enorme, porque o futebol pode até voltar antes, que já está rolando esse debate aí de voltar aos treinos, voltar ao futebol, mas torcida não se deve ver tão cedo, né? Ou seja, a gente aí, no mínimo, num cenário positivo, vamos calcular que no mínimo 3 meses aí ainda sem as torcidas se movimentando, sem as torcidas indo ao estádio. Então, a preocupação como instituição ela é preocupante. Eu até falei no grupo esses dias aqui da Zona Sul, Bombado, que o meu medo é que se isso perdurar muito tempo, a gente passe de ajudante a ajudado, né? Porque não é vergonha falar isso, porque você vê os clubes, as instituições aí, grandes clubes já fazendo até jogo imaginário para arrecadar dinheiro, fazendo vaquinha, tentando empréstimo. Ou seja, é uma situação, cara, que todo mundo vai pagar uma conta ruim, entendeu? Então, é preocupante e vamos, sei lá, pensar positivo e torcer aí para passar logo. Ele está nessa onda aí também. O Marcos do Fortaleza de fazer um jogo imaginário, agora vai ter esse jogo agora que o pessoal até tira a onda aí, que é de Cassiano Day, né? Que é o clássico onde o Cassiano fez aquele gol mitológico, que o gol que está fazendo efeito até hoje, né? Depois daquele gol, nunca mais parece. Mas, Bombado, mas isso seria uma ação da torcida junto ao clube ou só da torcida para o clube? Não, esse lá do clube e a torcida está apoiando, a gente está divulgando, sabe? Entendi, é uma ação do clube. Isso. Não, só para fazer uma menção, quando você falou em relação à nossa aliança ser forte, a nossa amizade ser forte, cara, não tinha como não mencionar, eu anotei, eu tô com um bloco de notas aqui, a gente não deixar de mencionar que a TUF levantou um bandeirão da Dragões ano passado, naquele jogo do Rogério Ceni. Eu não vou mentir para você, eu estava na arquibancada, outros meninos da Dragões, como o Neguinho, Belo, o Kiko, Buchudo, vários outros caras, Eduardo, e a gente quase chorou, cara. Tipo, nós fizemos a camiseta da União. Eu acho que quando você passa, eu acho que quem é da torcida sabe a importância que o material, exatamente, ela aí, sabe a importância que o material tem para a torcida. Imagine a outra torcida expondo o teu material, levantando o teu material, um bandeirão no caso. Eu fico até meio emocionado de lembrar disso, porque fala, cara, eu acho que isso aí é o ápice. E vocês proporcionaram isso pra gente, cara. Com certeza, cara, com certeza. Muito massa aquele jogo ali, aquele jogo que foi marcado para a história. Tanto para nós, como TUF, DDR, como para o próprio Rogério Ceni, que o cara se emocionou bastante com aquele negócio. Ele é o cara que mostra ser bastante firme, né? Em todos os sentidos, mas o cara deu para ver que ele se emocionou, sabe? Ele agradeceu a nossa torcida, a gente perguntou sobre vocês e tal, ele também, ele disse que foi muito emocionante, sabe? Tanto aqui como lá em São Paulo, né? Que vocês também levantaram aquele mosaico 3D, né? A gente mandou para lá, né? Aqui, infelizmente, a gente vai depois mais para frente falar sobre a arquibancada, e aí eu vou dar uma repassada, porque aqui, infelizmente, não é como aí, né? Que vocês têm um pouco mais de liberdade.
Inclusive, Bombado e Popó, eu posso falar o que eu vou falar agora, vocês não podem. Mas, ao meu ver, estou em alguns grupos assim de torcida, não só da Dragões, mas uns outros aí. A TUF foi, pelo menos em 2018, 2019, a principal torcida do país disparado. Se houvesse um Oscar para melhor arquibancada de 2018, 2019, esse seria. Isso que eu estou sendo modesto, né? Que eu acho que outros anos também. Seria para Leões da TUF. Cara, o trabalho do Paulinho, o trabalho do Fanhoso, de vocês junto, é claro que é uma equipe, estou destacando os dois, mas é uma equipe. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou muito para a Europa e assisto muitos jogos lá. Não é ser igual, não. É superar, viu? É superar. É fazer melhor. A Europa, que é referência, vocês fizeram melhor, cara. Melhor. Ô, André, beleza? Show, André. Tudo bom, cara? Tô tranquilo. E você, Popó? Cara, primeiro é uma satisfação falar com você. Você que é uma referência de torcida organizada no Brasil, sabe, cara? Quem conhece torcida mesmo conhece e ouvir isso de você, a gente que vive arquibancada, é uma satisfação muito grande, sabe? Porque nos anos 90, as torcidas de São Paulo são referências há muitos anos, né? A gente se espelhava muito em vocês. Começou mesmo o movimento da torcida organizada praticamente em São Paulo, praticamente não, começou em São Paulo. E eu vi isso de uma pessoa como você, que tem uma estrada já de torcida, e as histórias do nosso clube acabaram se batendo mais do que a nossa própria aliança. Que hoje a gente tem um ídolo em comum, que é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo. Hoje também é nosso ídolo, e toda essa história está se fundindo, né, André? Eu queria saber como é que os componentes da Dragões da Real veem isso, sabe? Você está falando que acompanha bastante as festas. Eu queria saber como os componentes da Dragões da Real e os torcedores de São Paulo veem isso. Esse embate de histórias. E é engraçado isso, porque se eu te falar que vai muito além de Rogério Ceni e vai muito além da relação da Dragões com a TUF ou com a própria JGT, não, esquece isso. Eu acho que a semelhança que a gente já tem com a camiseta e com o escudo já fez com que vários torcedores das duas instituições já tinham um carinho, sabe? Eu acho que a amizade nossa, a aliança nossa, só veio para coroar aquilo que meio que já existia. Você pega a torcida do São Paulo, e todas as vezes que eu fui aí, porque tem uma diferença, né, cara? Você tem a aliança de torcida e tem a forma que o povão vê a aliança. E aí você vê que o povão curte a aliança, porque ele curte o time, porque ele curte a camisa, a semelhança. Então, é igual você falou, você foi muito feliz quando falou, Popó, que as histórias se fundem. E elas se fundem lá atrás. Elas não se fundem por causa da TUF ou por causa da Dragões, da Independente, da JGT. Elas se fundem por causa já do carinho da semelhança dos clubes, entendeu? Do escudo. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. O pessoal vai tirar print aí depois, mas eu vou falar. Eu tenho um filho de 3 anos, né? E o São Paulo faz algum tempo que não é campeão de nada. E aí eu sempre mostro uns vídeos para ele no YouTube, mostro umas coisas. E o Fortaleza, recentemente, ganhou uns canecos, né? E aí eu mostrei para ele, e eu falei, filho, olha o São Paulo ganhando lá. E ele vendo a festa, e ele gritava São Paulo. E não era o São Paulo, era o Fortaleza, entendeu? Só que eu falei, não, filho, olha lá. Já para mostrar para ele, olha o São Paulo sendo campeão. E ele tem 3 anos, né? E ele comprou a ideia. Isso com certeza. É até uma inversão de histórias, porque assim, no começo dos anos 90, o Fortaleza, graças a Deus, nos últimos anos tá se agigantando, né? Está conseguindo bater de frente com os grandes clubes do país. E antigamente você tinha muito aquela cultura de torcer para 2 clubes aqui no estado. Hoje não. Hoje com a globalização, hoje com TV, com internet, o Fortaleza está passando na Globo agora, nas emissoras, né? TV, viu? Não tem muito isso não, mas antigamente, muitos torcedores torcem para 2 clubes. E muitos torcedores de São Paulo. Tricolor, né? Por ser tricolor, tá entendendo? E em Fortaleza tinha muito isso. E você contando essa história, é uma inversão de valores. Hoje você vê torcedor do Eixo Sul-Sudeste e pode torcer por Fortaleza também. Né? Sim, claro. Porque assim, o Fortaleza, ele, graças a Deus, teve boas administrações de 2017 para cá. A gente acabou o clube crescendo com esse número de sócios. Isso a TUF também cresceu. A gente passa por anualmente a gente renova de componentes, entre 15 e 18 anos. Eu quero saber como essa renovação aí na Dragões da Real também, que você faça um pouquinho para a galera aqui de Fortaleza, como essa renovação, se também anualmente tem essa renovação aí com vocês.
Tá, antes disso, eu só vou fazer um complemento da sua última fala aí, em relação à história, semelhança, a tudo isso, não só pelo fato de toda essa grandiosidade que você mencionou que o Fortaleza está tendo agora, mas, cara, essa exposição do que vocês estão fazendo na arquibancada, os fakes que devem estar vendo a gente, os rivais que devem estar pagando uma madeira, podem não assumir, mas, cara, é uma puta de uma referência para chamar mais gente para admirar o trabalho de vocês. E é quase que unânime, cara. O rival não vai assumir publicamente, mas ele sabe que vocês hoje são diferenciados, entendeu? Então, isso também chama, viu, Popó, viu, Bombado? Chama muita gente também, porque é lindo o que vocês fazem, cara. E em relação à pergunta que tu fez, infelizmente, né? Infelizmente, para eu pegar um pouquinho também de referência de Europa, que eu acho que quando você assiste um campeonato inglês na televisão, você vê muito cara de idade na arquibancada, que o cara ele não tem fases para acompanhar o time, a vida dele é o time, ele nasceu para acompanhar o time. Infelizmente, em torcida organizada, e às vezes até torcedor do clube, ele é um torcedor com prazo de validade, igual aquele Danone que você vai no mercado lá e tem um prazo lá marcado. Em torcida não é diferente, cara. O cara, às vezes a gente até brinca que o cara do Campeonato Paulista é um, quando vai para o Campeonato Brasileiro é outro. E a Dragões, por ser uma torcida menor, ela às vezes ainda sofre mais do que vocês. Porque para nós, às vezes, faz um pouco mais de falta o componente, até pelo tamanho da torcida. Mas é difícil, cara, é difícil. E aí você pega um outro problema, que são as proibições que aqui tem, que hoje não tem bandeira, não tem papel picado, não tem mosaico, não tem bexiga, não tem isopor, às vezes não tem nem a camisa. Então, tipo assim, fica sem referência, cara, para o cara querer ser Dragões, querer ser independente, querer ser torcida organizada. É difícil, cara, é difícil. Como eu estava falando, a torcida organizada hoje, ela é uma atração, né? Eu sempre gosto de falar que no gol de qualquer clube do mundo, onde é que a câmera aponta na hora do gol? É para a torcida, onde a gente geralmente faz festa. A gente tem muitas essas ideias. É como você falou, com certeza a dificuldade de vocês é um pouco maior, porque vocês têm essas proibições. Aqui já tem uma relevância maior, mas a gente lutou muito para conseguir isso. Vocês têm algum projeto para voltar para a arquibancada, com bandeiras, com mastros? É que o problema é um pouco mais embaixo, cara. O problema aqui em São Paulo, em relação às bandeiras, em relação às coisas, tem uma lei estadual hoje que não. Uma lei. Então vamos supor que o Ministério Público e a Polícia Militar falam: não, vocês podem entrar com a bandeira, tá liberado. Só que vocês têm que, antes disso, quebrar a lei, ou fazer uma emenda na lei, ou fazer uma nova lei. Então, tipo assim, é muito complicado. E toda vez que a gente mexe nisso, bate nisso, nesse negócio da lei, algumas brigas, alguns problemas que acontecem aqui em São Paulo, trava. O poder público está encaminhando. Aí tem uma briga, volta tudo para trás. E como todo mundo sabe que as brigas não vão parar, então é difícil. Né? André, aqui aconteceu algo semelhante, mas em relação ao nosso nome, né? Aqui a gente batalhou bastante para pôr o nosso material na arquibancada. As bandeiras também estavam proibidas, aí com bastante diálogo com a polícia mesmo, né? Com alguns comandantes da polícia, na verdade, não todos. Com o Ministério Público também, alguns promotores, não todos, certo? Porque é uma batalha árdua, mas quando a gente está conseguindo entrar, que a polícia, aquele comandante pega a visão que a gente é torcida organizada, nós aqui, a diretoria quer fazer festa, a diretoria não é aquela galera que está causando problema para a sociedade. Quando a gente está entrando na mente deles, aí o que acontece? Parece que alguém dá uma ordem lá, ó, troca aquele lá, porque aquele lá já está sendo muito maleável, entendeu? Aí a gente sabe que é algo muito maior do que proibir uma camisa, uma faixa, alguma coisa. É porque tem aquele palanque, cara. Se aquele cara tiver perturbando a torcida organizada, ele vai estar na mídia, vai ser promovido como houve no caso de um promotor, que era o que mais casca grossa. Ele hoje eu acho que ele está para lá de desembargador já, o cara. Ele só batia na torcida organizada, entendeu? Aí
Aí eles promoveu. Aí agora tem um outro mais maleável, mas quando tem um cara mais maleável, vem alguém e troca. Porque ele sempre, alguém quer sempre usar a torcida como palanque, sabe? E conseguem, viu? Porque Consegue, com certeza. torcida da mídia, pô. Torcida da mídia. Com E aí os certeza. caras aproveitam as nossas fraquezas e os nossos defeitos para tirar proveito disso e se promover. A torcida da mídia, e para a mídia, no geral, o que dá manchete ela promover aqueles incidentes de violência, né, cara? E nisso aí o que os promotores usam contra a gente. Tudo que a gente faz, tipo, acontece um efeito dominó. A gente vai trabalhando, fazendo as coisas direito, fazendo festa e tal. Aí acontece uma briga do nada, e aconteceu um caso grave. Aí, às vezes, não é nem relacionado à torcida, é apenas uma camisa. Aí, aquele trabalho todo que a gente teve, como você falou, desmorona tudo e, como efeito dominó, a gente tem que começar do zero. É sempre começando do zero. Mas hoje, a gente, depois de 15 anos, a gente assinou um TAC para poder resguardar um pouco as torcidas. E esse TAC, ele fala muito da questão de punir o CPF. No caso, né? Essa parte de punir o CPF, todo mundo sabe, cara. Mas por que as escalas mais poderosas não fazem valer a situação? Porque preferem punir as instituições. A TUF, ela tá num período... A Grêmio Leões da TUF, CNPJ antigo da gente, está no período, está no caso de encerramento, de extinção, certo? Aí teve depois de vários anos, ia ter uma audiência, e essa audiência foi sempre remarcada. Quando houve um incidente sério, houve alguns incidentes sérios de torcida organizada, na sede do rival, aconteceram uns fatos lamentáveis na cidade, aí que os caras foram fazer a audiência, marcaram a audiência imediatamente, aí numa semana, depois de muitos anos, teve a audiência, aí numa semana a gente perdeu na audiência as torcidas organizadas, né? Que é aquela ação civil pública, né? Que tá a Leões da TUF, a JGT e a torcida do rival. Aí, e antemão, só a TUF se defendeu. Entendeu? Aí caiu tudo por água abaixo de novo. A gente foi novamente, né? Novamente prejudicado por atos que a gente nem cometeu. E isso aí, a promotoria, os juízes disseram: rapaz, não tem jeito. Falou pra minha cara, não podia nem me defender lá, porque eu podia ser preso. Aí, não tem jeito, vocês não tem jeito. Aí, quando o cara diz, vocês não tem jeito por algo que eu não tenho, se eu fosse Deus para poder controlar aquela situação, né? Mas aí os caras pegam uma juíza, um intelecto, entre aspas, era para estar lá em cima, ela pega e diz que vocês, que nem tivessem envolvido na situação, não tem jeito, vocês têm que ser extintos. Cara, é foda, mano. E aí a gente tenta bater nas festas de arquibancada, entendeu? A gente tenta mostrar as ações sociais. Cara, eu mandei um vídeo com várias ações sociais na cidade, de todas as zonas da cidade, de diversas ações sociais. Doação de sangue, doação de alimento, água potável, ajudando familiares de componentes carentes, tudo. Um papel social gigante da torcida, que não é exposto pela mídia, porque não vende, e para eles é irrelevante. Aquela briga lá que tinha uma camisa lá com duas listas é o que vai manter a torcida punida. Mas, em contrapartida, se o cara tivesse uma camisa do Flamengo, o clube não ia ser prejudicado. Eu não sei em que ligação tem essa situação, né? Porque a camisa, o cara vestir, eu não posso proibir o cara vestir a minha camisa, mas eles só querem punir a torcida. É isso que eu tô querendo falar, entendeu? É foda. Na realidade, Bombado, isso aí é uma coisa que a gente já debate há anos. A gente procura respostas que não encontra, mas na realidade as respostas estão na nossa frente, né? Tem alguns pontos dentro daquilo que você falou, por exemplo, nós vivemos no país do quê? No país da educação? No país da igualdade social? Não, nós vivemos no país do futebol. Se você vive num país do futebol, significa que eles dão uma importância demasiada a algo que não teria que ter a maior importância dentro de uma sociedade. No caso, a educação e algumas igualdades, hoje, por exemplo, tem uma pandemia, o cara passando fome,
Então, tem algumas coisas que tem que vir na frente como conceito. Então, você pega o país do futebol e aí vem uma outra coisa cultural. O que é outra coisa cultural? A violência. Se você pega um... Agora não está tendo futebol, não está tendo briga de torcida. Mas se você pegar um telejornal, o que vende a informação é quem matou quem, é quem roubou quem, é quem bateu em quem, é feminicídio, é só violência. Então, assim... Verdade. Tirando aquilo que vocês fazem de festa, que servem como propaganda para fazer chamada do jogo do Fortaleza, que daí quando o Fortaleza vai jogar e eles vão televisionar, eles pegam o mosaico da TUF. Tirando isso, eles não querem saber dos projetos que vocês fazem, eles não querem mostrar os projetos que vocês fazem. Eu falo vocês, mas somos nós, né? Em contrapartida, somos nós. Porque o que vende futebol da mídia, você falou na fala anterior, do tanto de gente que se promove em cima de futebol, se elege vereador, se elege deputado, se elege prefeito, vira até ministro do STF, juiz, no caso, não ministro. E às vezes não são nem pessoas do meio, né? Eu acho que às vezes são só oportunistas, né? Porque muitas torcidas ela não tem seu representante, né? Aí você muitas pega... pessoas são oportunistas que chegam vão lá, se chega perto da torcida e tira o proveito e depois vai embora, né? Mas assim, André, eu já vejo assim, André, sabe? Hoje, a mídia ela sempre teve esse caso de amor e ódio com as torcidas organizadas, isso é fato. Só que hoje, com a rede social, Instagram, Facebook, essas coisas, eu acho que até diminuiu. Porque hoje a gente tem como levar até o torcedor, a gente tem como levar as informações, tá entendendo? A gente muitos anos brigou, bateu de frente com a mídia mesmo, pra gente mostrar. Porque assim, ó, é aquela coisa, a gente fez uma vez um trabalho social junto com a torcida rival, no Emoce, foi a maior doação de sangue da história daqui do estado. E não passou. Mas se esses mesmos torcedores estivessem brigando na frente do Emoce aqui de Fortaleza, com certeza a mídia aparecia. Então hoje, com a rede social, a gente consegue levar essa informação para o torcedor. São as duas coisas que mais dão ibope no mundo. Quer dizer, no mundo, não vou nem falar no Brasil. Futebol e violência. Você junta os dois, entendeu? Porque, por incrível que pareça, se você estiver passando futebol e festa, talvez o cara mude de canal. Se você estiver passando futebol e violência, o cara fica até ver alguém morrer, alguém... Faz parte. E, cara, são outros dois pontos. Em relação à individualização que o Bombado falou, do CPF. Cara, você acha que vai dar exposição para a mídia? O cara prender o Joãozinho da esquina? O Alfredinho, o Marcelinho? Não. Tem que ser institucional. Tem que fazer o circo de estar na porta da sede ou alguma coisa desse tipo, que é o que interessa, entendeu? Então, eles vão, infelizmente, cara, vai continuar sendo assim, porque as coisas que se vendem... Vamos pegar o coronavírus. A gente vê o coronavírus, a televisão só fala da parte ruim. Quantos morreram, quantos vão morrer, mas não fala da vacina, não fala de quantos se recuperaram. Tem um desequilíbrio. Fala mais de morte do que de vida, entendeu? Com certeza. E aí, outro ponto, só para finalizar esse ponto, para a gente passar para outro, que eu falo demais mesmo. A questão da sociedade. Você pega o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza, ela está no top 5, top 5 de cidades mais violentas do mundo, junto com Maceió, junto com outras aí. E aí você quer que a torcida tenha um comportamento social diferente da própria sociedade que ela vive? Chega a ser idiotice você pensar isso. Elas querem que a torcida vive numa bolha, numa redoma, e tenha um comportamento que a própria sociedade não tem. Então, é óbvio, gente, a gente não vai se vitimizar aqui. A gente faz coisa boa pra caramba, vamos continuar fazendo, e vai ter briga pra caramba ainda, faz parte. Mas não faz parte da TUF, da Dragões, faz parte do mundo, entendeu? Se as autoridades trabalhassem mais perto da gente, nos escutassem, garanto que a gente conseguia não acabar, porque acabar não vai acabar, mas a gente conseguia minimizar, entendeu? E dar mais valor a algumas coisas, valor à vida, porque por mais que a gente tenha a rivalidade aí, ninguém quer tirar a vida de ninguém, entendeu? Só que como eles segregam a gente, não nos escutam, jogam a gente aí na sarjeta, acaba acontecendo isso, entendeu? Mas André, só para finalizar esse tópico aqui, cara, referente à exposição da torcida, referente à violência, esse tipo de coisa, aconteceu um ato recentemente aqui, que foi a polícia invadiu a nossa sede, né?
procurando coisas que a mídia vinculou à torcida, sendo que não tinha nada a ver com a torcida. Invadiu nossa sede, quebrou cadeado aqui, fez um constrangimento com alguns mídia, moradores né? das sedes. Deu mídia, né, o Boba? pessoal que... Oi? Deu mídia, né? Deu mídia demais, Entendeu? cara. Era Chegaram isso a que pegar uns povos de artifício que a gente usa na arquibancada, que são indoor não causa nem queimadura. Pegaram os celulares da galera aqui, tinha 5 pessoas, pegaram 5 celulares, pegaram os fogos e pegaram o dinheiro de ingresso. Aí colocaram uma manchete de jornal, vasto material apreendido na sede da TUF. Aí eu fiquei lembrando aqui, fazendo aquela semelhança assim, que quando eles pegam a apreensão de droga, eles pegam e jogam em cima da mesa, aí botam lá tudo exposto e diz, vasto material apreendido na boca tal. Eles fizeram a mesma coisa com a gente, tentando buscar mídia. Aí a gente pegou, pediu ao nosso advogado para fazer uma retratação, e eles foram obrigados a se retratarem, sabe, cara? Eu não assisto mais nem o jornal que fez aquela sacanagem, porque é uma sacanagem que os caras tentam fazer, tentando sujar o nome de uma instituição que nem a nossa, sabe, cara? A gente trabalha da forma certa, a gente é uma instituição séria. Exatamente. Então, se quiser já, vamos... É um assunto tão complexo e tão extenso que se a gente for focar, a gente demora... Porque tem tantas vertentes, tanto ponto de vista, mas eu acho que a gente conseguiu aqui expor um pouco do nosso lado, vocês também, e levar para a galera aí que não estamos aqui para se vitimizar. A torcida tem problema pra caralho, faz merda pra caralho, mas não é o que vendem, né? Tem muita coisa boa, tem muita gente boa, tem muita hombridade, tem muita coisa legal, entendeu? Pô, André, então esse bate-bola é muito importante, agradecer, muita gente está vendo aqui, tanto em Fortaleza como em São Paulo, né? Sim. Agradecer muito a rapaziada que está acompanhando, repercutiu legal nas redes sociais. Mas assim, eu tenho algumas dúvidas para fazer, algumas perguntas, eu sei que você tem também. Mas assim, a minha parte é mais equivocada. Manda aí. Eu sou puxador de torcida, e a gente, geralmente, as músicas aqui começam comigo, né? Com o Fanhoso também, com o outro puxador, a bateria. Aí em São Paulo, que vocês não têm essa cultura de puxadores, como se inicia? Eu sempre tive essa curiosidade de saber como se inicia as músicas para se espalhar na arquibancada. Foi legal você... Quando você fala cultura, você, na realidade, você já começa até a responder a própria pergunta. Porque nunca foi cultural aqui, por exemplo, a polícia liberar o caixote. Já começa por aí. Nunca. Não é na torcida do São Paulo. É nas torcidas de São Paulo, entendeu? Então, São Paulo, né? Aí você já perde um pouco da referência de você promover a figura de uma pessoa e centralizar ela um pouco acima da torcida como um puxador. Então, a gente nunca pôde entrar com caixote aqui. Então, aí já mata um pouco da questão do puxador. E culturalmente, aqui, não tem essa figura. Você pode ver que eu vejo que no Nordeste e no Norte, o puxador é uma figura até emblemática dentro da torcida, né? Porque ele tem uma referência grande. Aqui, por não ter referência do caixote e não ter outros apetrechos, você pega... A gente é escola de samba também. Eu vou assistir jogo aí, vocês têm uma escola de samba na arquibancada. Aqui são 7 instrumentos, cara. São 7. Não pode 8º, são 7. É limitado a 7. Então, essas coisas... Exatamente. Então, essas coisas aí vai tirando essas referências, sabe, Popó? Então, a gente tem até um grupinho, um grupo, no caso. O BT faz muito isso, mas nem sempre o BT tá no jogo, ele vai em quase todos. Mas quando ele não tá, tem um grupo de uns moleques que a gente acha que são os que mais cantam, e aí a gente não pega uma pessoa, um grupo ali de 5, 6, e entre eles escolhem a música que vai puxar. Mas centraliza também, para não ficar, né, um cantando de um canto, um cantando do outro. Mas, cara, aqui, a arquibancada aqui hoje, você falou, nós, São Paulo, não só São Paulo Futebol Clube, mas as torcidas de São Paulo, referência para o Brasil. Essa referência se perdeu nos anos 90. Dos anos 2000 para cá, ela morreu por causa das proibições. Esses dias, o BT foi o Thiago, o Tetinha foi numa reunião do batalhão para pegar uma autorização. Sabe aqueles símbolos de isopor? Acho que a Máfia Azul usa muito, né? As torcidas do Cruzeiro. Nós fizemos para um clássico aqui em São Paulo. Símbolo do clube,
de isopor. Foi proibido. Não liberaram, pô. Entendeu? Caramba. Então, André, pegando um gancho nessa parte aí do caixote, pode falar. pegando o gancho aí do caixote, a gente quando a gente chegou nessa gestão para pegar a torcida e levar para frente, a gente estava proibido de tudo também, certo? Aí a questão da mesa de puxador, quando a gente fez o primeiro ofício, o ofício foi rejeitado, certo? Aí que vem a novidade. Eu peguei e fiz outro ofício, né? Aí coloquei observatório para confusões, é uma mesa para a diretoria ficar em cima da mesa para observar se vai ter uma confusão na torcida. Aí eu fico até do lado do Popó, né? Para, entre aspas, fazer valer essa nomenclatura que a gente fez para o caixote de puxador, entendeu? Aí ela é provada desse jeito. Mas aqui o problema aqui não seria nem um conceito, pô. O problema seria o caixote. Eles acham que a gente vai arremessar o caixote lá embaixo, entendeu? Então, por exemplo, se eles proibiram um isopor, um papelão, uma bexiga, então, eu vou te falar, cara, não tem sentido também, né, cara? É foda. Eu não vejo com bons olhos o futuro aqui em São Paulo, aqui em relação a liberar. Nessa situação, o clube também intercede, às vezes, para liberação, né? A gente faz o ofício e os ofícios estavam com um problema para ser liberado, e como a gente já mostra para o clube que é de interesse o clube da gente estar lá para fazer aquela festa, é uma coisa que agrada o clube, agrada o torcedor. Às vezes o clube, quando a polícia tenta bloquear uma coisa, o clube se responsabiliza. Né? O Fortaleza a gente manda um ofício, a polícia manda um ofício para o Fortaleza se responsabiliza pelo aquele material que a gente está levando. Tá? Porque tem aquela confiança entre clube e torcida. Entendeu? Pegando esse gancho aqui do meu presidente, André, me diz uma coisa, a gente tem uma relação boa hoje com o Fortaleza. A TUF e o Fortaleza. A gente sabe que a gente é como se fosse um órgão fiscalizador também do Fortaleza, e a gente tem uma relação muito boa. Como é a relação hoje da Dragões da Real com a atual diretoria de São Paulo? Não, a relação com a diretoria do São Paulo é boa. Às vezes até na própria internet, né, cara? O pessoal, quando o clube vai mal, o pessoal começa a atrelar essa relação a algum não protesto, alguma coisa, quando na realidade, por São Paulo ter uma cultura diferente, por exemplo, nós fizemos um protesto em 2016 no CT de São Paulo, eu e o Neguinho, que não fizemos nada, tivemos que ficar 7 meses no corpo de bombeiro por ter passado um pouquinho da linha. Só que daí, quando você segura, o pessoal atrela isso a você ter um contato com a presidência ou com a diretoria do clube. Mas o que acontece é que nós não temos contato com essa diretoria, nós temos contato com todas as diretorias que vieram, entendeu? Então não é uma relação com essa diretoria específica. Então é uma coisa que vem ao longo dos anos. Só que, Popó, aqui em São Paulo, a mídia, ela usa isso muito como se fosse um pecado. A torcida, não só vocês aí, outras torcidas do nosso Brasil, na Europa eu vi muito isso, muita ligação, aqui eles condenam você ter essa relação. E aí o que acontece é que muito diretor do clube esconde. Ele fala contigo, mas ele esconde, por causa da mídia, por causa de não sei o quê, que aí fica, eu acho que, cara, qual que é o pecado da torcida do clube conversar com o seu próprio clube? Sendo que a finalidade é essa. Entendeu? Aqui é da mesma forma, só que a gente conseguiu, nessa situação, quebrar esses paradigmas aí, né? A torcida conseguiu entrar que a diretoria pegasse a visão que a gente está lá para somar, não para atrapalhar, né? Mas sempre tinha aquela questão do preconceito, né, que vende, né? Aí muitos diretores do clube tinham esse preconceito, tinham receio e atrapalhavam na questão de comunicação, né, cara? Não, exatamente. Eu lembro quantas vezes, até pela relação que vocês têm com Fortaleza, intercedeu em várias coisas, não só de festa na arquibancada, mas de ajudar na compra, né, na compra de ingresso em jogos com Fortaleza, ou até em outro clube, por causa dos contatos do clube. Teve um jogo São Paulo e Ceará, que nós saímos do PC e fomos a pé pro Castelão. Nunca mais, hein, meu? Pelo amor de Deus, 49 graus de sol e
e fomos andando do PC até o... E Tinha um muita cara... adrenalina, chegando no Castelão, né? Tinha um cara na TUF que o apelido dele era Satanás. Eu nem sei se esse cara existe ainda. Meu amigo, eu nem perguntei por que o apelido dele era Satanás, viu, mano? Porque o cara era o Satanás. Eu falei, mano, esse cara é o Satanás. E a gente saiu andando. A gente foi andando do PC. O quê? Só para falar, pela ligação que vocês têm com o clube, a gente conseguiu sair do PC, usar as dependências, tudo. Então, eu acho isso importante, cara. Eu acho isso interessante. Eu acho que teve um cara que colocou aqui, eu li rápido, na hora que eu tava falando, ele colocou, fala logo que tem o rabo preso, né? Tipo, cara, os caras hoje tem várias coisas que a gente faz, várias coisas que a gente faz, e as pessoas têm uma mania feia de ver tudo pro lado promíscuo, entendeu? Se for errado o clube conversar com a torcida, você perde o sentido até de ter a torcida. Porque a torcida, ela tem que estar... Só que o problema é que quando o clube vai mal, o pessoal desce a lenha. É a mesma coisa quando a gente pede para a nossa torcida para ela se comportar de alguma maneira por causa das punições. Aí o cara da torcida, às vezes da própria torcida, ele fala, ó, já tá lá pensando em dinheiro. Já tá lá... Não tá pensando em dinheiro. Tá pensando no bem maior, que é a festa na arquibancada, que vai ajudar o clube, no material que quem é antigo de torcida sabe a importância que uma faixa tem. Então, para nós, não é por causa do dinheiro da camiseta que vai ou não vai vender. Para nós, o nosso intuito de existência é estar no estádio. E se tirar isso, você perde tudo, entendeu? Então, Oi? Verdade. A gente, quando acontece algum problema de ofício, assim, que a polícia tá com aquela faixa lá, mas por algum motivo ele, não sei, não acordou num bom dia, ele quer bloquear aquela faixa, a gente vai, usa de tudo, cara, vai e procura todo mundo para tentar liberar. Bombado, Popó, não sei se vocês vão lembrar, há uns anos atrás, eu acho que uns 4 anos atrás, em uma festa da TUF, eu não fui para a festa, eu não sei se era uma festa, uma reunião, e eu fiz um vídeo. Há uns 4, 5, fiz um vídeo para vocês passarem na festa, para a gente falar exatamente sobre o conceito dos valores da torcida, né? Do valor do comando, do valor da hierarquia, do valor de se respeitar a torcida, que a gente até falou, porra, mano, se a ideologia, né, que a palavra na época usada era ideologia, se a ideologia não for você, primeiro, torcer para o Fortaleza, primeiro, antes da Verdade, André. Torcer para o Fortaleza, e segundo, defender as cores da torcida e respeitar a hierarquia dessas coisas, não faz sentido nem você ser torcida, pô. Foi uma das coisas que eu lembro que a gente conversou no vídeo. Foi muito bacana isso aí. A gente foi no começo dessa gestão. Foi no começo dessa gestão, eu acho, 2016. Foi irado, 16? Acho que foi. André, assim, mais umas dúvidas que eu tenho, sabe, que eu tô vendo aqui, mais uma vez agradecer todo mundo que está acompanhando a live, tanto aqui em Fortaleza como em São Paulo. Eu acho que é muito importante, cara, esse debate. Eu espero que seja a primeira que tenha sido para Dragões da Real, mas com outras torcidas também, que a gente tem amizade, tem aliança, porque eu acho esse intercâmbio, esse embate cultural, eu acho muito legal. A gente poder chegar em São Paulo, a gente ir na sede de vocês, tomar uma cerveja, conhecer a cidade, como a gente faz aqui. Eu sempre gostei muito, sabe, disso. Eu queria saber, não só de você, mas sim dos componentes aí, como é a repercussão do nosso ritmo. Que aqui é funk. Aqui a gente toca funk, tem algumas músicas que tem samba, mas aí predomina mais o samba. Sim. E aqui a gente comenta, rapaz, lá no Sul-Sudeste é mais samba, e aqui no Nordeste é mais funk. Como é a visão de vocês sobre esse nosso ritmo, e se vocês comentam isso, é massa, legal, o funk lá da galera e tal. Inclusive, quando vocês vierem a São Paulo, tomara que seja uma época de ensaio, para vocês irem na quadra acompanhar um pouco mais da escola de samba. O ritmo aí da bateria é mais acelerado do que o daqui. O daqui é mais cadenciado mesmo. Só que implica naquilo que eu falei anteriormente. Vocês conseguem, pela quantidade de instrumentos que vocês têm, até fazer um ritmo. Imagine você fazer um funk com 7 instrumentos. Você mal consegue bater um bumbo lá, cara. Difícil pra caramba. Às vezes você com 7 instrumentos,
Às vezes nem o jogador no campo está escutando o que você está batendo, o ritmo que você está dando. Então, e isso não é que eu estou falando de agora, porque isso, Popó, é uma coisa muito antiga aqui. Esse negócio de 7 instrumentos está indo pelo menos para 13 anos. Pelo menos para 13 anos. Não é uma coisa que foi punido agora e aconteceu agora. Então, cara, ao longo dos anos, a gente foi perdendo muito. O que eu posso falar? Hoje, as torcidas de São Paulo, todas elas, olham para vocês para aprender, para tirar alguma coisa e tentar implantar alguma coisa aqui, entendeu? Porque a gente não tem mais referência nenhuma, cara. Perdemos tudo. Caramba. André, assim, cara, assim, eu tenho já uma estrada aí de torcida desde moleque, eu sou da TUF, e ficar ouvindo isso, cara, realmente é uma mudança, entre aspas, de valores, né, cara? Porque não é culpa de vocês. Vocês entram com 7 instrumentos, né? Aquela coisa, hoje a gente já chegou a entrar com 30 instrumentos, tá entendendo? Como você falou, é uma escola de samba na arquibancada, né? Nosso ritmo é funk, mas eu acho muito legal você estar falando isso, porque quebra muito paradigma, cara, quebra muito. Porque, assim, a referência começou em São Paulo e se expandiu, tá entendendo? Sim. Hoje o Fortaleza tá bem, mas um futuro próximo é bom outros clubes também crescer, pra gente ter esse embate cultural, tá entendendo? O Campeonato Brasileiro também ser mais chamativo, porque aqui no Nordeste tem mais dificuldade, né? Você se manter na Série A. São Paulo é um clube grande, São Paulo nunca desceu, um dos maiores clubes do mundo, e tinha essa referência, como eu falei para você, por isso que eu sempre quis saber como era esse embate, como era o comentário aí na roda de amigos de vocês da Dragões, pô, o ritmo dos caras lá é funk, porque aqui a gente comenta. Aqui a gente fala, pô, esse samba, até o jeito de segurar os instrumentos, o pessoal, a gente tem a escolinha aqui da bateria também, queria saber como é também o trabalho de vocês com isso, já que vocês são de instrumento, vocês têm essa dificuldade de colocar um moleque para tocar, tá entendendo? Se vocês têm um trabalho assim também, de tipo uma escolinha da bateria de vocês. Popó, igual eu já falei no início do nosso papo, cara. Vocês não precisam ser falso modestos. Vocês não falam, eu falo por vocês. Ao longo desses últimos anos, cara, a maior referência de arquibancada não é, né? Top 5, não é top 5, não. É o número 1, primeiro. E eu tenho outros aliados, e alguns em comum com vocês, outros que não, e eu falo isso, entendeu? Outros até porque sofreram punições e tal. Então, os rivais podem não assumir, mas eles comentam também. Hoje, vocês têm um rival aí, que não precisa ser mencionado aí da capital, eles tentam fazer... É o tipo de bandeirão na arquibancada, Leão. Você pode ver que faz 3 ou 4 anos que vocês são referência, os caras tentam imitar ou copiar e não chegam a 5%. Pelo contrário, passam vergonha. Fazem é o que eu falo para os meninos aqui. Para fazer mal feito, não faz, cara. Não faz. E os caras com essa necessidade hoje de tentar chegar perto de vocês, faz umas cagadas, uns mosaicos feios, uns negócios feios, entendeu? Então, por quê? Porque quer... Hã? E fora, cara, que quando tem um clássico, né? Um exemplo, te dar um exemplo aí. Quando tem um clássico, né? Que o mando de campo é deles, cara, às vezes dá umas sanções aí, aparecem umas sanções do nada aí para bloquear isso, bloquear aquilo. No clássico que a gente levantou o Bart com o estilingue, cara, quando descobriram que era um Bart com o estilingue apontado para a torcida rival, meu amigo, foi a polícia, foi o Ministério Público, bombeiros, meu amigo, foi até Pai de Santo eles contrataram pra a gente não levantar esse Bart, mas a gente segurou lá, a gente ficou, polícia. A gente falou para a polícia que a polícia estava querendo que a gente recolhesse aí. Cara, é o seguinte, o Ministério Público peguei e entrei na mente dele, né? Ele está averiguando a veracidade dos fatos, não pode mexer nisso aqui. Isso aí foi passando tempo, quando o jogo começou, a gente arrastou um plástico que estava lá isolando o material para ele não ser visto, né? E para não estragar a surpresa. Aí, quando eles viram o baixo lá com o estilingue lá, todo tricolor, meu amigo, foi tenso. Só não foi pior do que no dia que a gente fez um mosaico permanente, né? Que a gente lançou o mosaico permanente aqui no Brasil. Não, cara, foi bem pior no clássico isso aí. Hoje, cara, vocês chegaram num nível que agora vocês tentam se superar, entendeu? É uma verdade. Eu acho que vocês estão certos, não tem que falar. Eu vejo a TUF hoje como uma torcida muito completa. O que é uma torcida completa? Porque existem torcidas que elas se destacam em alguns pontos.
Se vocês se destacassem só na arquibancada, em outros sentidos não, eu não falaria que vocês eram completa. Mas vocês têm um marketing muito legal, esses banners que vocês fazem. Dragões tem também, eu dou até um salve lá pro Júlio, pro Leco, pro Garibe, pro Fernando. Agora vai entrar o Kaique lá para ajudar eles. São uns meninos que fazem um marketing muito legal na Dragões também. Vocês têm um marketing muito legal, vocês têm uma arquibancada legal. Vocês foram de ônibus, praticamente do Oiapoque ao Chuí, que é sair daí de cima e ir lá para casa do cacete. Então, não é tipo assim, a gente é uma... Não, lembra, não sei se vocês já ouviram isso, aqui, quando você falou de roda de torcida, aqui por anos, os caras tratavam as torcidas do Nordeste como torcidas locais. Que torcida local? Faz a festa aqui no Castelão, arruma briga no Castelão, mas não vai para fora, não se defende fora. E quando eu digo que vocês estão chegando ao nível, sabe aquele load carregando? Vocês estão chegando no 100, é porque vocês estão com esse pacote. Vocês estão com esse pacote, cara. Vocês não... Por exemplo, se vocês falassem, Paulinho, Fanhoso, hoje a gente é a torcida do Mosaico, e esquecesse o resto, vocês não seriam mencionados dessa forma. Então, vocês estão achando o quê? Equilíbrio. Vocês estão fazendo Mosaico, tem o marketing na internet, nas redes sociais do Caraca, tem uma bateria, lança camisa nova, faz caravana, faz atração, faz festa bacana. Então, esse é o sentido. Faz projeto social, entendeu? Eu até, quando eu viajei para a Alemanha, numa das viagens minha para a Alemanha, eu fui no intercâmbio do governo e eu fui com o Di. Nem sei, o Di morava em Curitiba, eu nem sei o Di. Foi o Arthur da JGT e o Di comigo. Foi mesmo. O Di é muito... É um cara, é um das mentes da TUF também, o Di. Ele deve estar ouvindo ali a nossa transmissão. Manda até um abraço para ele, a galera lá das áreas dele lá, beleza? Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando, né? A nossa diretoria aí, a organização da batalha. O Neguinho entrou depois. O Belo estava desde o início. O Neguinho entrou depois. Quando eu falei que ele era TUF Sampa, então ele não escutou. Então, Neguinho, os caras falaram que você e o Belo são da TUF Sampa. Falaram antes aí, ó. Ei, André, uma coisa que tu falou quando a gente foi do Oiapoque ao Chuí, né? Uma das curiosidades que você estava lá, um dos momentos mais gloriosos da nossa história, né, cara? Lá em Juiz de Fora, você estava lá com a faixa de bandeira 4-4, né? Não aquela mesma duas bandeiras, né? Da Máfia Azul e da Dragões da Real, lado a lado, junto com a gente. Não só da subsede, não só da subsede de Juiz de Fora, mas por incrível que eu não sei se eu mencionei isso para vocês, ou alguém, mas teve gente que saiu disso. Eu quero salvar nossa live, porque é uma coisa que, independente de tudo, vai ficar durante anos aí para a galera ouvir algumas coisas que a gente falou aqui. É uma responsabilidade muito grande, velho. Falar em nome da TUF, falar junto com vocês da DDR é muita responsabilidade, viu, cara? Porra, mano, eu vou te falar. Assim, é uma quebra de paradigmas que está acontecendo hoje. Para mim, isso é histórico, sabe? É uma satisfação mesmo falar com você, porque eu tenho você como referência. Já tive a oportunidade de falar com você de que você veio aqui na sede. Sim. Porque, assim, você me deixou... Ô, Papão, você me deixou encabulado, hein, meu? Você encheu minha bola na festa lá na hora de falar no microfone. Quase não consigo falar, meu. Fiquei com vergonha. Você me falou mesmo, realmente. Só na sua fala você arrumou 3 namoradas pra mim, pô. Não precisei falar nada. Tô brincando. Massa, como eu falei, esse debate cultural que a gente tem, cara, ele é muito legal, cara. Então, queria agradecer às mais de 5 mil pessoas que viram a primeira hora, né, cara? Mais de 5 mil pessoas Brasil afora, Fortaleza, São Paulo aí. Mandar um abraço para todo mundo da Dragões da Real aí, cara. Muito obrigado aí. Realmente, a gente foi um momento histórico. Hoje as histórias se fundiram. Hoje a gente tem o Rogério Ceni aqui, como a gente também chama ele de mito. É um cara que muito trabalhador, trouxe muita coisa do São Paulo. O São Paulo sempre foi. O São Paulo acho que foi o primeiro clube do Brasil, até a referência do sócio, torcedor, essas coisas. O Rogério Ceni também trouxe estrutura do São Paulo, ele usa aqui. Então, a gente é muito grato ao Rogério Ceni, sabe? E eu, como amante do futebol, sempre acompanhei a história. Eu só torço Fortaleza, mas a gente viu o São Paulo ser campeão do mundo, tá entendendo? Então, eu acho muito legal esse tipo de live, porque a gente tá vendo a rapaziada comentando, a galera interagindo aí, colocando assim, e que esses laços de amizade perdurem por muitos anos, cara. Muito legal mesmo isso pra mim. Eu acho da hora. Tem gente, Bobó, que fala assim, vamos fazer live, vamos bloquear os comentários. Eu falo, não tem que bloquear os comentários. Mas vai ter fake.
É o fake da mídia, papai. Vem da mídia para Faz nós. parte também. Faz fake. Faz fake aí para falar da torcida. Pode fazer fake aí, cara. Sem problema aí, pode fazer fake aí, cara. André, boa noite para os fake. Apareceu uma pergunta aqui, André. Aqui a gente, graças a Deus, a gente tem inclusão social e a gente tem muitas mulheres dentro da torcida participativas, sabe? Elas ajudam a fazer mosaico. Você tem uma ideia? Hoje a gente tem a primeira mulher que tocou na bateria no Nordeste, foi a galera da TUF, a Sinara. Queria até mandar um abraço para ela que ela está acompanhando aí, dentro da bateria. Eu queria saber se vocês têm isso, as mulheres aí na Dragões, elas são ativas também, elas ajudam dentro da torcida, na arquibancada. Não, sim. Inclusive, tem eu acho que ela nem cola mais com vocês, a Camila, ela chegou a descer para a festa da Dragões aqui numa época, veio ela, Saigon, Eliésio chegou a vir também, mas a Camila veio com o Saigon. E sobre o que você perguntou sobre as meninas, cara, eu acho que a Dragões é uma das torcidas que mais dá espaço para as mulheres, entendeu? Aqui em São Paulo, por causa de cultura, sempre houve um pouco de paradigma das mulheres dentro das torcidas em São Paulo, sabe? Então, elas davam espaço, mas davam pouco, davam espaço, davam pouco, aí uma ali, uma aqui, e a gente começou a dar ênfase. Inclusive, a Dragões, nós fizemos bandeira pro bonde feminino, nós fizemos festa pro bonde feminino. Hoje, praticamente, 70% das ações sociais que a gente faz, 70% são as meninas que coordenam. Elas têm dão mais qualidade, né? Não que os homens não saibam fazer, mas elas são mais atenciosas nesse sentido. E, inclusive, hoje não. Inclusive, um pessoal de Taubaté, se eu não me engano, iniciou, eles me chamaram para iniciar eles estão fazendo um projeto de um vídeo das meninas se interagindo, as meninas da Dragões no Brasil todo. Não vou falar, não, porque é uma surpresa. Senão vou estragar o marketing dos meninos, que depois vão editar o vídeo. Mas, ou seja, a gente dá muita atenção para as meninas. Às vezes a gente tem até problema por isso, porque a gente dá muita mesmo, deixa as meninas trabalharem com respeito, com tudo, e aqui a gente dá bastante liberdade para elas. Massa, André, show mesmo, cara. Porque é importante, né, cara? Assim, aqui a gente tem, como eu te falei, anualmente a gente se renova. E como o Fortaleza subiu para a Série A, a torcida deu uma expandida maior ainda. Maior mesmo. Graças a Deus, hoje a gente tem um número de sócios legais, tá entendendo? Agora não que a gente não está podendo fazer festa, mas a gente faz evento aqui na sede. E geralmente as mulheres ajudam bastante nos eventos. Porque a mulher, ela tipo assim, ela está inserida em toda a sociedade, tá entendendo? Eu fiz essa pergunta porque uma menina veio perguntar aqui. Aí eu queria saber como era em São Paulo, eu fico feliz de saber que a Dragões da Real faz isso, sabe? Então, André... Popó, vamos inovar, inclusive, então vamos fazer uma ação conjunta do movimento feminino. Colocar as meninas daqui com as meninas daí e fazer alguma coisa em comum, alguma ação em comum das duas juntas. Fica a ideia. Bola, caramba. Depois de off a gente dá uma lapidada nessa ideia. Massa, show de bola. Massa mesmo. Queria dar um alô especial aí, Popó. Dá um alô para a velha guarda da TUF. Eu tenho muito amigo na velha guarda da TUF, cara. Então você depois... Não vou ficar falando o nome do pessoal, não, mas já fui muito para Castelo Encantado, já fui muito para Messejana, já fui muito para muito bairro aí, pro Peri. Então, não quero só dar um geral aí, né? Eu sou suspeito para falar do Paulo de novo e do Gustavo, mas tenho muitos amigos aí. Gente boa pra caramba. Meu xará André, que deve estar me escutando aí também. Moleque, gente. Vocês mandaram um artista no último jogo aí que ficou na casa do Carlinho na Zona Oeste. O Carlinho levou o cara pro baile funk no Heliópolis e depois ele tocou, ele fez serenata na casa do Carlinho. Tocou violão. Mano, eu vou te falar, tem umas histórias aí que só Deus mesmo. Se pudesse falar de algumas histórias aí da gente aí em Pix e outras situações aí, ia dar muito mais ibope, meu parceiro. Ia dar muito mais ibope. Isso aí a gente pode fazer em breve aí, vir aqui pessoalmente aí pra gente fazer uma palestra pra geral aqui da torcida, né? Vamos fazer. Aí dá pra gente falar de outros assuntos aí mais. Eu tenho uma pergunta agora, no caso, né? Vocês fizeram algumas perguntas para mim. Quando eu falei para vocês do loading, do carregando,
que vocês... Qual que é a ideia? Porque eu conversei com o Disquim da Máfia Azul recentemente e a gente falou sobre, desde a época do Tuté, do Carlin, a máfia está tentando levar bloco carnavalesco, fazer bloco de carnaval lá em BH. Vocês pensam nisso, de também usar um pouco da referência de São Paulo, ser uma escola de samba, um bloco carnavalesco? Pronto, vamos lá. Agora vamos falar de referência ao contrário, né? A minha referência é você, né? Bombado, fala só para o Popó se enquadrar mais, porque ele está fora do quadro. Aí, pronto, manda abraço. Pronto, a referência nossa em torno de carnaval e torcida organizada, cara, é vocês, cara. Pelo lindo trabalho que vocês vêm fazendo todos esses anos aí. Mas a gente, se tratando em carnaval aqui, a gente tinha um projeto, sabe? E o governo começou a apoiar, só que depois o governo deixou de lado, abandonou, sabe, cara? Viu que não ia ser, eu acho que não ia ser o esperado de visibilidade para eles, né? Para nós ia ser excelente. Aí se afastou, mas a gente tem um projeto de breve. Você acha que não dá para pensar em alguma coisa, algum bloco de rua? Quando você fala de referência em São Paulo, você pega a própria Dragões, que é uma que está quase para ser campeã, e se Deus quiser vai ser campeã logo. Mas eu vou te dar um exemplo de movimentos de torcida em São Paulo que estão no carnaval. Não vou citar nome, mas estou dando um exemplo. Tem várias torcidas aqui que fazem bloco de rua. Elas se apresentam na rua e muitas vezes sem essa ajuda do governo, vem do setor privado, até porque demanda grana. Então é uma coisa de se pensar também, de fazer um bloco de rua, ou alguma coisa assim. A gente tem um ponto estratégico, pô. Se for para carnaval de rua, a gente está no coração da aldeota, que é do lado da onde tem a Domingos Olímpia, onde tem o carnaval de rua, certo? É muito próximo. E aí a gente tinha esse projeto e a gente ainda vai pensar direitinho para amadurecer isso. A galera pensa muito aqui da torcida mesmo, a gente botar um bloco de rua aqui, já que aproveitando o nosso galpão, que é imenso, aproveitando a localização, porque pelo motivo da gente não ter alguns componentes da TUF, alguns veteranos da bateria, eles tocam até nesses grupos de rua famosa aqui. O Unido da Cachorra, isso daí sempre tem alguns componentes que eram da TUF que tocam lá. E até eles de vez em quando aparecem aqui para a gente trocar ideia sobre a bateria, eles vêm trocar ideia com o Lepê, que é o diretor de bateria, o Thiago, né? Aconteceu um fato uma vez aqui, que a gente faz nosso pré-carnaval aqui. Aí aconteceu, a gente está aqui, a gente dá uma volta, tá entendendo? Porque assim, o que você... É até importante você falar isso, porque é um sonho meu, um dia tu ter um bloco de carnaval. Porque acontece muito aqui que no carnaval a galera viaja da capital para o interior. E eu queria que com uns anos, pelo menos os comunistas ficassem aqui em Fortaleza para a gente ter o nosso carnaval, tá entendendo? Porque assim, o Nordeste tem muito aquele tipo de forró, né? E vocês aí é mais o samba mesmo, tem as escolas de samba. Eu acho muito massa, muito massa. E eu sou torcedor da Dragões da Real, a Dragões da Real vai ser campeão um dia. E eu quero estar aí na festa com vocês funcionando. Mas aqui em Fortaleza, a curto prazo não. Mas um trabalho a longo prazo, a gente conseguiria fazer isso, porque a gente tem o melhor instrumento, que é o humano. A gente tem muitos ritmistas aqui bons. Então, com o trabalho, a gente já pensamos nisso, mas a longo prazo. A curto prazo, a gente pode começar pequeno para, futuramente, a gente ter um bloco da TUF na rua. Cara, só para terminar esse tópico, o Popó até lembrou aí, só que não deu ênfase. A gente tinha o nosso pré-carnaval aqui, que se chocou com o pré-carnaval da localidade, né? Que aqui tem uma rua aqui que também tem um bloco bem antigo de carnaval. É o Unidos da Cachorra Magra, né? Aí é muito tradicional aqui também. Aí o pessoal tava lá, tocando o bloco lá, e eu fui lá no organizador do bloco lá, cara. Eu queria pedir uma oportunidade de trazer a nossa galera para mostrar para o pessoal que está aqui, que é o pessoal residente na região, que a gente tá ali, que a gente não faz mal, a gente é uma torcida organizada, mas estereotipo de violência, eu queria mostrar outro lado para vocês. Aí eu pedi a ele, ficou meio receoso, mas falou com a liderança lá do bloco, aí disse que deu ok, né? Quando ele deu ok, eu cheguei muito feliz na sede e falei, galera, vamos poder sair ali, vamos poder tocar para a comunidade aqui, vamos lá. Aí a galera prontificou, ninguém ensaiou nada.
A gente foi, botou a galera na rua e a gente saiu andando, e saiu o bloco até lá, o ponto de encontro deles, tocou lá, todo mundo gostou, cara. Os vizinhos que tinham aquele olhar meio torto, eles olharam. Quando eu tava olhando, o cara já tava dançando lá, aplaudindo, isso aí foi muito bacana, sabe? E é uma coisa que a gente. É uma semente plantada que um dia pode ser uma coisa grande, né, cara? Vamos ver. Sabe, você falando do projeto do Carnaval, estou lembrando que antes da pandemia eu tinha visto já do marketing de vocês, além do grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp junto também, do projeto da nova sede. Com esse negócio da pandemia, como é que ficou? Geralmente, a gente, no caso, a gente ia começar agora nesse mês, né? No caso, no começo do mês passado. A demolição, né? Pra gente, lá é uma casa, velho, um canto bem localizado, sabe? É numa avenida massa lá. Então, mas eu tô perguntando até, porque com esse negócio deve ter atrapalhado todo o projeto, né? Agora. Com certeza atrapalhou bastante. Lá é próximo do clube, sabe? Aí acho que 2 quarteirões a gente está na sede do clube. Cara, atrapalhou bastante, porque a gente. Até questão de capital, né? Que a gente ficou com menos capital, porque a gente pagou nossas 3 lojas, né? E nisso aí a gente tinha que dar foco na saúde do nosso componente, da família do nosso componente, e a gente jamais ia ter que mexer nisso agora. Recentemente a gente já terminou a planta já para quando esse negócio melhorar, essa situação se normalizar, os jogos voltar, a gente começar a gente vai pelo menos demolir e construir lá uma nossa sede própria lá, né, cara? Lá é um canto muito bacana que a gente vai continuar a nossa história lá. Assim, André, foi uma vitória muito grande do nosso componente, sabe? Um trabalho da diretoria da TUF com seus componentes, a gente vai fazer uma camisa já usando nossa sede social. Tipo assim, cada pessoa que comprar uma camisa vai ajudar na sua sede social. Então vai ser uma camisa histórica que a gente vai poder ajudar tanto os nossos componentes como a nossa sede, entendeu? Mas, infelizmente, está claro por causa dessa pandemia. Sim. Agora é a saúde dos componentes. Não, foi por isso que eu perguntei, porque eu lembro do marketing de vocês e da nossa conversa no WhatsApp. Eu acho que vocês anunciaram, acho que não passou 10 dias, né? Não passou 10 dias, veio esse negócio aí de pandemia. Cara, nós temos a nossa sede, alguns de vocês já conhecem, Clauber veio para cá recentemente. Abraço aí pro Cláudio. Cláudio, Pedro, então ele deve falar para você, o Lipe está sempre lá com a gente. Então, a gente está com um grande elefante branco, porque a gente fez um investimento, fez uma sede nova, uma sede estruturada, e hoje só está o Gasparzinho lá, né? Até porque aqui em São Paulo não pode ter aglomeração, não pode ter nada. Então, aí eu já saquei que a gente está tendo problema porque a nossa sede foi inaugurada. E aí eu imagino que vocês que estavam com o projeto também teriam esse problema. Deixa eu só fazer uma menção aqui nas mensagens. Tucano passou ali, eu não sei se ele estava na primeira parte. Então, só para mencionar, Tucano, que a gente mencionou você no início da história, como um dos padrinhos, pode-se dizer assim, junto com o Adriano da Dragões, junto com o Gordo, que foi um dos que iniciaram hoje Bombado, Popó, vários outros aí. Somos amigos, mais do que institucional, pessoais, né? Vários caras, e muito se deve ao que ele fez também. Sabe outra coisa que a gente tem em comum? É negativo, mas não é negativo, porque eu acho que o que é bom tem que ser lembrado. Óbvio que na TUF e na Dragões várias pessoas já perderam a vida por N motivos. Todos são importantes. Todos são importantes. Não é só porque eu não vou falar o nome aqui que não é importante. Teve até de força policial matar covardemente integrante da TUF aí em Fortaleza. O pessoal sabe do que eu estou falando. E agora tem 2 casos, né, que nos traz uma semelhança, que são 2 casos de alta relevância, que é o Marciolino e o César, que vieram a falecer no intervalo de 4 anos, 3 anos, um 2005, outro 2008. E eu não vou falar referência negativa, um ponto negativo, porque são grandes figuras até hoje dentro das nossas torcidas, são ícones, são nomes lembrados até hoje. Então, vamos dizer que é uma semelhança de 2 grandes nomes, né?
Então, acho legal a gente não esquecer deles. A Dragões não esquece. Você entra no César lá, na série, tem um grafite do César. Né? Recentemente, vocês fizeram um mosaico para o Marciolino. E isso aí mostra que, além de tudo, vocês dão importância a quem realmente importa, mostram os valores do sócio e das pessoas da torcida. Né? Infelizmente, as perdas, né, André, elas machucam muito, né, cara? Elas causam feridas que elas nunca vão ser cicatrizadas. Mas a gente acaba fazendo tudo para honrar o nome das pessoas, sabe? A gente teve, infelizmente, uma chacina aqui na nossa sede, aqui nas adjacências da sede, né? Perdemos componentes, assim, que são muito importantes até hoje, mas a gente procura deixar o legado. Porque a violência está aí. Antigamente a violência era X, hoje é 10X. Então, quer dizer que a gente está sujeito a tudo, né, cara? A violência urbana, mas a gente sempre procura manter o legado, porque os componentes são bastante importantes. Eu sempre gosto de falar, a TUF hoje tem quase 30 anos, a gente acabou de fazer 29 anos, e quem chegou de 91 tem a mesma importância que quem chegou hoje, tá entendendo? Então, quem está desde 91 para quem chegou hoje tem a mesma importância. Então, a gente gosta de dar essa relevância aos nossos componentes. Não, eu mencionei porque... Eu tenho certeza disso. Eu guardei até uma cereja do bolo aqui para o final para fazer uma menção da TUF positiva. E eu citei isso porque eu sei como é que vocês são, eu sei como é que vocês se importam, antes de mais nada, com os valores individuais. Né? Problema, todo mundo tem. Se não tivéssemos problemas, muitas vezes, dentro da própria torcida, não fariam de nós robôs, e não somos robôs, somos humanos. Eu tomo decisão errada pra caralho. De vira e mexe aí, tenho as discussões sadias com o Neguinho, que tá aqui, com o Adriano, que foi um dos caras que iniciou a conversa. Tem um grupo ali da sede, das subsedes, e a divergência é o que vai determinar o nosso caminho, né? Que vai determinar. Se as pessoas ficam falando que o Bombado é o melhor e o André é o melhor, você tem a certeza que a TUF não vai ser a melhor e a Dragões não vai ser a melhor. Porque são esses problemas que fazem a gente refletir, pensar e principalmente querer melhorar. Né? Sempre que é de uma forma sadia. Né? Eu sou sempre favorável à oposição, desde que a oposição seja aquela que agrega, aquela que troca ideia, aquela que está na caravana, não aquela que torce para a torcida perder bandeira, para fazer fake na internet, para deturbar a imagem da torcida, ou que torce para o time perder, ou que torce para a polícia, torce para a caravana dar errado. Isso aí, quando é pontuado, o cara é um lixo. O cara está correndo contra a própria instituição. Entendeu? É igual... o cara pode não concordar com o André, como ele pode não concordar com o Popó, com o Bombado, com o Paulinho, com todos da diretoria. Mas ele tem que concordar com a TUF. Aqui no caso com a Dragões. Então não pode torcer contra, entendeu? Entendeu? Cara, não sei se vocês têm mais algum assunto aí para debater. Eu acho que uma live de dois blocos. Vamos salvar para a galera assistir depois. Não, com certeza. Com certeza, André. Assim, hoje eu considero, eu que acompanho a torcida há muitos anos, como eu falei, hoje para mim é um momento histórico. Porque eu vi palavras vindo de um ícone como você é uma pessoa que é referência nacional de torcedor organizado, e as palavras, assim, eu agradeço de coração, em nome de todos os leões da TUF. Porque inclusive, aquela coisa, como você falou, só para esquecer, individualizar os parabéns, né? É coletivo. Sim, inclusive meu amigo Bracó, que é um cara que às vezes a gente tem umas divergências, né? Bracó acabou de passar ali e falar que Bracó também, que é um cara sem palavras. Entre vários outros, como eu vi ele passando ali, eu quis mencionar. Desculpa, Popó, ter te cortado. Manda abraço aí. Não, tranquilo, André, tranquilo. É como eu estou falando, eu acho que é um momento histórico. Foi esse embate de culturas, né? Nós estamos no Nordeste, o Sudeste do Brasil, e a gente poder comentar sobre ritmo, poder comentar sobre arquibancada. Eu acho muito importante, e todos os leões da TUF aqui agradecem as suas palavras, pode ter certeza disso, e esse legado vai ficar. TUF Dragões da Real sempre, as portas de Fortaleza estão sempre abertas para vocês. Todo mundo de São Paulo quiser colar aqui com a gente, sinta-se convidado ao nosso evento, que a gente vai torcer mais ainda para essa pandemia passar, a gente voltar à nossa normalidade, que é o futebol. Torcer que volte logo o nosso futebol, que tá fazendo muita falta aí.
festa na arquibancada, aquele trabalho todo, aquela dor de cabeça, que dá uma dor de cabeça gigantesca, mas depois a satisfação no outro dia, cara, é imensurável, sabe, cara? Muito massa mesmo. Tá, eu vou também fazer minhas considerações. Dentre elas, falar das palavras que saíram da minha boca para se referir a TUF, eu vou te falar com toda certeza que eu falei muito mais, até para ser uma coisa mais sincera, porque quando somos amigos, que nem nós somos amigos, não que o elogio não vale, ele vale, mas eu queria deixar bem claro que tudo que eu falei foi merecimento. Eu acho que é mais importante do que eu falar como amigo. O amigo André, depois eu falo para você no PV o que eu acho, o que eu falo lá no grupo, o que é exatamente tudo que eu transpus aqui. Mas tudo que eu falei, cara, foi merecimento. Hoje, vocês são sim uma referência em vários aspectos, que às vezes tem cara aí falando de mosaico, mas vocês são muito mais que isso. Vocês conseguiram equilibrar várias ações dentro da torcida. Então, tudo que eu falei foi merecimento. Quero mandar um abraço para toda a TUF, para todo mundo da TUF. Tenho muitas amizades aí em vários bairros. Já fui em clássico. Fui num clássico aí numa época de Copa do Mundo de 2014. Não, 2014 não. Não vou lembrar, mano. Minha memória não lembra. Sei que o campeonato tinha parado no Brasil, mas em Fortaleza ainda estava tendo uns jogos. Eu fui num clássico aí. Então já fui em alguns clássicos, tudo. Então quero mandar um abraço para todo mundo, para toda a torcida do Fortaleza, no caso, né? Porque, como eu mencionei antes, a relação hoje da torcida, ela é muito, muito forte, muito além de Dragões e TUF, né? A própria JGT é um amigo nosso em comum. Às vezes vocês têm os problemas aí, mas eu fico feliz que vocês resolvem. Todo mundo tem problema com o irmão, né? Eu tenho um problema na minha casa com o meu irmão, pô. Tenho um problema com o meu amigo. Família é assim mesmo. Assim, JGT, que para mim é uma das, vamos falar da segundo escalão, segunda torcida. Se tiver um top 3 ou 4, a JGT está lá como uma das principais segundas torcidas do país. E fora de São Paulo, quase não existe segunda torcida. As outras são só referência de nome, de faixa. E a JGT é uma referência que existe. Então, quero mandar meu abraço para eles, para toda a torcida do Fortaleza. E o que eu falei, cara, eu não gosto de fazer live para dar moral para rival. E nós fizemos praticamente 2 blocos, sem dar moral para rival, sem ficar falando o nome de rival. Fizemos uma puta de uma live. Mas tem uma coisa que eu quero mencionar, porque eu sei que vai ficar gravado no YouTube, e sei que tem muita gente vendo. Algumas referências, tem 2 torcidas no país que me envergonham. Uma é a do Ceará e a outra é a do Goiás. Me envergonham pela forma que eles conduzem. E eu estou dando esse toque porque a gente tem que ser diferente, sabe? E não é porque fazem que a gente tem que fazer igual. Porque a gente tem a rivalidade institucional, a rivalidade de torcida organizada, só que eles não respeitam o torcedor comum. Entendeu? A vida tem que ser respeitada de todo mundo. Mas eu estou falando coisas que eu vejo com frequência. E eu sempre não estou dizendo que a TUF em algum momento não fez, mas eu sei que já fez, mas faz bem menos, porque a TUF, de várias diretorias, vem fazendo um trabalho de conscientização. Pô, tem uma briga com a torcida do Palmeiras, isso não significa que eu vou bolachar a cara do palmeirense, entendeu? E eu sei que vocês vêm fazendo esse trabalho ao longo dos anos e vêm trabalhando. E essas 2 torcidas específicas, do Goiás e do Ceará, elas não fazem isso. Elas roubam artigos de torcedor comum, camisetas oficiais de clube, elas batem, roubam carteira, entendeu? E aí a gente tem várias formas da gente se mostrar diferente. E o que eu estou falando, Popó, para não ficar um negócio de rivalidade, eu acho que você e o Bombado não devem nem fazer um complemento em relação a isso. Para não citar, é uma coisa minha, entendeu? De falar, então, tipo, a gente continuar, mas continue o trabalho de conscientização em relação à forma que a TUF está agindo, que a JGT está agindo. Se tem uma rivalidade com a torcida organizada, é com a torcida organizada. Não com o senhor que passa com o filho, com a mulher, para levar a camiseta oficial do clube dele. Cara, vamos mostrar que somos diferentes. A gente tem essa oportunidade. O Campeonato Brasileiro está aí. Ah, mas os caras fizeram. Não é porque o cara fez que tu tem que fazer, brother. Entendeu? A gente pode mostrar os nossos valores.
Então vamos, André, a gente vamos, tem muito vamos continuar respeito por esse trabalhando tipo de nisso. público, viu, cara? Oi? A gente respeita esse público, a gente respeita o público do torcedor comum, a gente sabe diferenciar uma coisa da outra, cara. E eu só queria voltar, sem focar nisso aí, Sim, voltar então muda. no Isso aí era uma coisa minha. tá? Eu queria te falar o que é que eu acho que deu certo para a TUF evoluir e ser boa no que a gente está sendo cogitado, arquibancada, baterias, Isso. assim. Eu Já vou te vira chave. dizer, primeiro, né? Primeiro, a democracia, né? Porque desde o primeiro dia que a gente está aqui até hoje, cara, a gente nós, diretoria, tivemos aquela questão da democracia, escutar a oposição, escutar qualquer pessoa, cara. A gente não pede o RG para saber se o cara cola com a gente, se não cola. A gente escuta todo mundo, cara. E a gente tem sim algumas divergências, cara, mas isso aí como você falou, é questão de família. E a gente vai resolver isso aí. E a gente resolvendo isso aí, não tenha dúvida que a gente, se Deus quiser, vai continuar evoluindo. Com muita humildade, né? Primeiramente, se a gente tiver a união da gente, como a gente tem a união hoje com a JGD, a paz, né? Em prol do Fortaleza, isso para mim é uma das coisas que fez o Fortaleza Clube evoluir bastante, né? A paz entre as duas maiores torcidas em prol do clube, fortalecendo o clube em caravana e tudo que é situação, nas festas, a gente conta também com a ajuda deles, certo? Nas nossas arquibancadas temos um time imenso, que vai como você falou, do Pedro, né? Do Paulinho, que ajudava muito nos mosaics. Hoje tem o Marcos, que está à frente no mosaico, né? Aí tem na nossa organização o QC, um moleque jovem aí, futuro promissor da torcida, né? A gente tem na nossa bateria hoje 30 instrumentos que a gente coloca no estádio, 32 a gente colocou, deu uma repaginada, colocou chacoalhos, né? Para dar uma sonoridade diferenciada. E a gente procura assim, sempre evoluir como? Ouvindo as pessoas. Tipo, a gente, cara, o que tu acha de colocar um chacoalho? Aí, mas, não sei, vamos testar. Aí a gente escuta o cara, deu certo, a gente volta pra frente. Não deu certo, a gente não faz. A gente também se baseia em muitas coisas do que deram errado no passado, né? E a gente pede para os componentes que olhem o passado para não cometer os mesmos erros de algumas pessoas. Porque o filme é o mesmo filme, né, cara? Basta você interagir diferente para o final ser positivo ou negativo. E eu espero muito que a galera, quando acabar essa pandemia, a galera fique em casa, se resguarde para quando acabar isso aí, a gente poder curtir junto, a torcida mesmo, se reaproxime da entidade, sabe? A gente tem muito a progredir junto. Nossa torcida, como também com vocês, nossos aliados, a gente tem muito a progredir junto, sabe? Então, vamos dar as considerações finais aqui, André. Mais uma vez agradecer. Para mim é um momento histórico. A TUF sempre fazendo história e esse momento está histórico. Hoje, a gente teve essa live aí com você, cara. Queria mandar um abraço para todo mundo, mais uma vez da Dragões da Real. Todas as 4 zonas da TUF, todos os bairros que interagiram, comentaram aqui, todo mundo falando bem da nossa live. E que seja a primeira de muitas. E as portas de Fortaleza estão sempre abertas para a galera da Dragões, viu? Tem moral, TUF Dragões da Real. Exatamente. Vou até tentar escalar na próxima festa, ver se Belo e Neguinho fica aqui e vai umas outras pessoas aí pra gente interagir. Apesar que eles vão do mesmo jeito. Belo já é figurinha carimbada aqui nas nossas festas aqui. É sempre bem-vindo. Show de bola, show de bola. Obrigado. Vamos ficar com as considerações finais aí. Tamo junto, viu, André? Fala, André. Tamo junto. Fala, André. Não esquece de salvar o vídeo, hein? Não esquece de salvar o vídeo. Não, cara, deixa comigo que a gente tem que salvar esse material aí, cara. No mais, beleza. Eu espero te ver em breve, né? Aqui em nossa sede, quando isso tudo passar, para a gente fazer uma palestra para geral. A gente precisa muito dessa situação. No começo do vídeo, tu falou daquele torcedor com prazo de validade, né? Que a gente tem muito, mas a gente ainda tem tempo de resgatar esse torcedor, trazer de volta para a torcida, porque ele é muito importante, aquela velha guarda do dia da torcida. A gente tem que trazer eles, porque aquela ideologia do começo da torcida, que a torcida era espelhada, aquela época de ouro, a gente quer trazer esse componente para ele passar como era o componente atual. O componente atual, aprender a caminhada e continuar fazendo a torcida forte ideologicamente, entendeu? Beleza? Não, perfeito.
não tenho nem uma vírgula para tirar da tua fala. Eu acho que esse realmente é o caminho. Inclusive, em algumas outras lives que eu andei fazendo, a gente mencionou uma coisa que eu acho legal deixar registrado aqui também, que é assim, quando a própria torcida, quando você falou de palestra, quando a própria torcida entender que dentro de uma torcida todo tipo de comportamento é importante, a galera vai ver que isso aí só vai dar o sucesso. Porque a gente tem o cara que às vezes é um pouco mais brigador, ele acha que o cara do marketing não é importante, às vezes o cara do marketing acha que o velha guarda não é importante. Eu não estou dizendo um caso específico da turma, estou falando de um pensamento geral. As pessoas são importantes e todo mundo nas suas individualidades somadas faz uma torcida forte. Eu tenho o meu comportamento e o meu contraponto que faz a Dragões ser forte é que eu tenho pessoas diferentes de mim, entendeu? Então, a TUF é a mesma coisa. Se todo mundo fosse você, a TUF caía. Se todo mundo fosse o André, a Dragões caía. Então, são as diferenças somadas que fazem uma torcida forte. Então, a gente vai continuar dando sempre valor às diferenças e a gente vai arrumar aí para o sucesso. Torço muito por vocês. Pode encerrar a live, manda abraço para todo mundo e a gente se fala no nosso grupo. Vou mandar um abraço para todo mundo da Dragões aí. Para satisfação ter vocês como nossos aliados, certo? Vou mandar um abraço para geral da TUF aí, as 4 zonas, que essas zonas vão se unificar novamente, vão se fortalecer cada vez mais com o nosso apoio da diretoria, elas apoiando a diretoria apoiando elas. E no mais, cara, quarta-feira teremos uma live aí também com a bateria, né? Provavelmente a gente está buscando umas novidades aí, para ser uma live bacana. Vai ter se Deus quiser, vai ter umas 2 novidades aí, para geral, trazer a galera, a torcida para dentro da casa dos nossos torcedores, sabe? Se vocês quiserem dar uma chegada lá para conferir também, André. Quarta-feira, 8 horas. Quarta-feira, 8 horas, estamos lá, fazendo uma live da bateria. Manda lá no grupo. Manda no nosso grupo do WhatsApp. Mando sim. Valeu, André. Satisfação imensa, irmão. Satisfação pode ter certeza que foi minha e de toda Dragões. Valeu, André. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Salva o vídeo. Vou salvar. Valeu. Valeu, um abraço.